Olá! Os dados na programação vão estar sempre associados ao nosso código. E o Python possui vários tipos de estruturas de dados onde a gente pode armazenar, manipular e ler essas informações. Vamos então, nesse vídeo, ver as principais funcionalidades e como eles funcionam. Então, existem vários tipos, né? E aqui esse diagrama ajuda bastante a gente a entender os tipos primitivos, que são os inteiros, os floats, as strings, que são sequências de texto, e booleano, que é verdadeiro e falso. E aí as estruturas mais complexas, que são chamadas de não primitivas, e tem uma série delas, a gente vai ver algumas, principalmente a lista, a tupla e o dicionário. E também existem objetos e coisas mais complexas, então agora aqui a gente vai ver como funciona isso daí. Eu vou começar aqui pelos tipos primitivos e já vou estar nesse notebook aqui, a gente vamos aplicar um pouco do que a gente já viu nas aulas passadas aqui sobre como usar a interface, e eu vou também disponibilizar esse arquivo no GitHub do curso, que aí vocês podem abaixar e testar eles. Então, aqui são bem simples, né? Inteiros são números, que podem ser negativos ou positivos, floats são números com vírgula, strings são sequências de texto, então se você escreve um texto entre aspas, quando a gente deu aquele print hello world, hello curso, alguma coisa assim, ele era uma string, e o booleano é o verdadeiro e falso. Então eu vou começar, vou criar algumas células aqui, e vamos declarar uma variável inteira, vamos imaginar que eu vou colocar aqui, por exemplo, idade igual 39. Então, se eu der um Enter aqui, reparem que esse sinal de igual é um sinal de atribuição, ou seja, aqui eu criei uma variável, que ela chama idade, e a ela é atribuído o número 39. Se eu der um print idade, a gente vai ver que vai sair o valor 39, mas mais importante que isso, a gente pode ver uma outra coisa aqui. Eu vou colocar um segundo parâmetro nesse print para ver uma segunda informação aqui. Eu vou ver o tipo da idade. Então, o comando type no Python vai mostrar o tipo de uma variável, e aqui eu vou colocar a idade junto, e a gente vê que ela é da classe inteiro. Então, seguindo aqui, a gente pode ter outras, né? Vamos ver uma segunda aqui, a gente pode ver, pegar um exemplo de alguma coisa com float aqui, o pi, por exemplo, vou colocar, não vai estar arredondado, vai estar arredondado, né? Mas vou colocar 3.1415,9 alguma coisa, vamos deixar assim mesmo. E agora, se eu vier e fizer a mesma coisa para esse pi, vou dar um print aqui. Aí lembrando que eu consigo substituir ao mesmo tempo aqui, né? Então, print pi, eu estou imprimindo ele, e o tipo, a gente vê que essa classe aqui é float, é a segunda aqui, né? Então, outra variável, a gente pode colocar aqui, por exemplo, Python rocks, e vamos colocar igual a true. E aqui, se a gente vier e dar um print nessa variável, a gente vê que ela é verdadeira e ela é da classe booleana. Então, eu só tenho dois estados para essa aqui. Aqui a gente tem a float, né? Então, essas aqui são as principais. E é importante entender que ela realmente é uma variável, né? Então, eu posso vir aqui e reatribuir, por exemplo, idade recebe 12. E eu der um Enter. Se eu voltar e imprimir aqui em cima na célula, pessoal, lembra que ele vai ter armazenado já esse valor como variável. Então, se eu vier aqui e der um print, eu vou ver que o número voltou para 12. Ele ainda assim continua da classe inteira. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que eu posso alterar os tipos de forma dinâmica. Então, se eu só colocar aqui 12.0, o valor em si não mudou, mas agora ela deixa de ser um inteiro e passa a ser um float. Então, se eu executar aqui e voltar a unidade, eu vejo que agora ela é da classe float. Se eu vier aqui e dar um print na idade de 39 de novo e executar essa célula, ela volta a ser da classe inteira. Então, elas são mutáveis e eu consigo atribuir outros valores. Aqui no caso ela é 39. Uma outra coisa interessante é eu adicionar, né? Em geral você tem algumas variáveis que você quer, por exemplo, adicionar um valor nela. Então eu tenho um contador que às vezes ele é 1, depois passa alguma coisa no meu controle, eu tenho que aumentar ele para 2, depois para 3, ou subtrair e assim por diante. Então a gente pode fazer, por exemplo, idade recebe idade mais 1. Só para ter um controle se a variável é o que eu estou pensando mesmo, por enquanto a idade está 39. Então, se eu colocar aqui aniversário, eu posso até fazer uma variável aniversário, e se a aniversário for verdadeira,
eu incremento a idade aqui, né? Então isso aqui que a gente chama é o incremento. Lembrando que esse igual aqui não é o igual da matemática lá, né? Porque senão a gente passaria isso aqui subtraindo e chegaria numa coisa absurda que é 0 igual a 1, né? Se eu pudesse subtrair aqui, ia ficar idade menos idade igual a 1, o que não faz sentido. Então é atribuição. Como a gente lê isso daqui, é similar à maioria das outras linguagens. O que eu quero dizer aqui é que o novo valor da idade recebe o valor antigo ou atual, né? O que estava no último estado de memória, mais 1. Então, como esse valor era 39, se eu executar isso daqui e vir dar um print na idade, a gente vê que mudou para 40. Então, uma outra forma de fazer isso, se eu executar de novo essa célula, pessoal, e vier aqui, vai dar 41. Uma outra forma análoga de escrever essa daqui é escrever idade mais igual a 1. Então é a mesma coisa. Então quando eu coloco mais igual, eu quero dizer que ela recebe o mesmo valor dela mais 1. Para quem está acostumado com C ou Java, tem aquele comando idade, você pode colocar assim a variável mais, né? Ou menos. Isso não existe no Python, tá? Então você coloca mais igual a 1, ou também você pode fazer menos igual a 1. Vamos ver qual que é o valor atual? 41. Se eu vier aqui e colocar menos igual a 1 e executar isso, aqui em cima é para dar 40. Então, a gente consegue alterar os valores. Isso funciona para inteiro, funciona para float e assim por diante. Então, eu posso fazer operações com ele mesmo, que é alterando o valor da variável. E agora a gente vem na variável string aqui, né? Eu vou colocar uma variável nome e vou falar que ela recebe Gustavo Atizzi. Então, vou criar mais umas células aqui para a gente poder avaliar. E aqui, se eu vier e der um type nele aqui, reparem que ele é da classe string, né? Que é a última que faltava a gente cobrir aqui na sequência. Então o string é um pouco diferente porque eu não posso adicionar valores aqui, né? Ela é imutável. Mas eu consigo acessar mais coisas do que eu tenho na float e no int. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar o nome na posição 0, já que ele é uma sequência, você tem que encarar isso aqui como uma sequência de caracteres. Então tem o caractere 1, G, U, depois S, assim por diante. Lembrando sempre que, como na maioria das linguagens, a gente começa contando a partir do 0. Então, o primeiro elemento desse aqui é o índice 0, depois é o índice 1, depois é o índice 2 e assim por diante. Então, quando eu coloco o nome 0, eu vou pegar o primeiro elemento, que deve dar o resultado G. Então, se eu vier aqui e der um print nome, aparece G. Se eu colocar print 1, aparece U. E eu posso imprimir o último também, como eu já tinha mostrado no outro exemplo, vai aparecer o N. Se eu colocar -2, ele também conta de trás para frente, eu consigo pegar esses elementos. Outra coisa importante aqui é que a gente consegue fazer sequências, né? Então, imagine que eu quero um grupo aqui, eu quero imprimir o primeiro nome inteiro aqui, Gustavo. Então, vai ser desde o elemento 0 até o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, eu vou do 0 até, eu vou colocar o 8 aqui para vocês verem o que acontece, aparece Gustavo aqui. Se eu colocar 7 aqui, apareceu Gustavo também, porque eu estava pegando espaço, né? No caso, eu acho que eu tinha contado errado. É dos 0 ao 6, né? São 7 elementos. Tá certo. Então, se eu colocar 6, vai aparecer Gustavo. Isso porque o último elemento aqui ele não é inclusivo. Então, ele inicia nesse e ele termina um antes daqui. Então, aqui é o início, aqui é o fim, mas esse fim não é inclusivo, ele não aparece, tá? Então, essa é uma forma de eu fatiar, assim, que a gente chama a minha string. Se eu quero começar desde o início, que é no caso que eu já estava fazendo, eu posso pôr 2 pontos e alguma coisa. Se eu não colocar nenhuma variável nessa do início, ele vai lá desde o começo até o 6, a mesma coisa. Se eu quiser pegar tudo, aí eu vou colocar do começo até o fim. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar do 8 até o fim, e aí vai aparecer só a Tzingy, tá? Então, essa é uma forma da gente passar por uma string pegando elementos, mas tem uma série de outras propriedades que são bem poderosas aqui na string que a gente vai poder usar. Então, se a gente colocar aqui nome e colocar um ponto e der um tab, a gente já vai ver que tem uma série de métodos atribuídos a esse tipo string que eu não teria na inteira. Então, uma delas, porque eu não vou mostrar todas aqui, é o split.
Então eu venho aqui, posso dar um split, e eu quero, vamos imaginar que eu quero separar aqui o nome do sobrenome. Então tem um caractere específico aqui, que é o espaço, né? Então eu vou dizer para ele, para separar a minha variável pelo espaço. O que ele vai fazer? Tudo que ele encontrar antes do espaço, ele vai retornar numa variável. Tudo que ele encontrar depois, ele vai voltar numa segunda variável. Então, esse comando retorna dois parâmetros para variáveis novas que eu vou ter que criar. Então, eu vou vir aqui e colocar primeiro nome, já que o nome já existe, né? Vírgula, sobrenome, recebe nome.split. E agora, se eu der um print para ver quem é o primeiro nome, a gente vê que é Gustavo. Se eu der um print sobrenome, reparem que ele atribuiu a Tzingin. Então tem vários métodos importantes aqui. Encontrar onde tem um caractere, contar quantos caracteres tem e assim por diante. Tem muita coisa. Aí, se vocês tiverem mais curiosidade, é importante que leiam na documentação. Mas enquanto você vai programando, procurando essas coisas, vocês vão encontrar muito sobre isso. Uma outra importante aqui, que às vezes a gente quer saber o tamanho disso, né? Você vai ter o comando len, e aí se você colocar len nome, ele vai retornar 16 aqui, ou seja, eu tenho 16 elementos, é como se fosse uma sequência com 16 caracteres, tá? Outra coisa também é o seguinte, aqui eu usei aspas duplas, mas eu poderia usar aspas simples, é a mesma coisa. Se eu trocasse isso daqui para aspas simples, funcionaria da mesma maneira. Desde que eu inicie e termine com a mesma, tanto faz se é aspas simples ou dupla. Bom, basicamente desses tipos aqui é isso. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o print aqui, fazer algumas coisas um pouco mais sofisticadas. A gente tem várias variáveis lá. Vamos imaginar que eu quero colocar um texto dizendo o nome da pessoa é tal e a idade é outra. Eu quero colocar tudo isso num print. Como que eu faria, né? Porque a gente viu que a gente está escrevendo assim, né? Print e a gente joga o texto. Então eu posso vir aqui e dar print nome e aparece Gustavo Tigini. Mas muitas vezes a gente quer combinar várias coisas num texto só, e às vezes colocar até placeholders, né? Colocar um texto padrão e eu quero que minhas variáveis entrem em alguns lugares específicos. Como que eu vou fazer isso? Com uma coisa que chama fstring. Eu vou colocar um f aqui e aí colocar uma aspas simples aqui, tá, pessoal? Então, nessa aspas simples, você vai colocar o seu texto aqui. Vamos imaginar que eu quero colocar, por exemplo, o nome do candidato e aí eu vou colocar o nome da pessoa, né? Se eu colocar só assim e dar um print, só para vocês verem o que acontece, vira uma string normal. Isso aqui está entre aspas, aparece o nome do candidato E eu poderia vir aqui e escrever Gustavo, mas isso é uma prática ruim de programação. Vamos imaginar que depois a variável troca para João e eu quero que apareça o nome do candidato é João aqui. Então eu vou colocar isso aqui como uma variável. Só outra coisa que é importante lembrar é que o f não apareceu aqui também, né? Então o f está antes da string sem espaço, então isso aqui é uma coisa especial que ele sabe que ele pode manipular variáveis aqui dentro. Então aqui eu vou vir, vou tirar isso daqui e vou colocar aqui dessa forma, né? Reparem que ele já ficou até colorido diferente aqui, está dentro da minha string, né? Mas ele vai manipular ela. Então eu tenho aqui o primeiro nome e agora vai ficar o nome do candidato é o primeiro nome, eu vou colocar uma vírgula e a idade é. E agora eu vou vir aqui, a minha variável idade, deixa eu voltar para o valor certo, né? Aqui eu posso imprimir idade aqui. Então reparem como é que vai ficar. O nome do candidato é Gustavo e a idade é 39. Então a gente consegue fazer prints mais elegantes, mais fáceis de se ler e entender o que está acontecendo, colocando variáveis dentro desse colchete aqui. Então isso aqui chama fstring, é uma prática razoavelmente nova no Python, mas vale a pena vocês acostumarem a sempre usar ela, do que ficar dando print uma coisa, print outra. Então, print um texto, depois imprime só a variável. Aqui você já consegue colocar tudo de uma vez. Bom, vamos para os não primitivos agora.